Estamos começando o programa Eco Bagagens hoje para tratar de saúde. Vamos falar sobre medicina integrativa, entender melhor todo esse conhecimento e o conteúdo que a medicina integrativa apresenta e pode apresentar no Ocidente, conversando com o médico, o Dr. Cleman Ragian, que é especialista na área. Doutor, medicina integrativa, eu acho que ao longo do tempo, né, nós tivemos muitas barreiras, até barreiras mentais, envolvendo o entendimento absoluto do que ela representa de benefício para o ser humano. Hoje, como está a medicina integrativa no Brasil? E também queria, nesse início do nosso bate-papo, que o senhor pudesse explicar, de fato, o que vem a ser a medicina integrativa na sua totalidade. Bom, primeiramente, gratidão pelo convite. A medicina integrativa é um ramo que está crescendo, em expansão. Então, são várias facetas que tem da medicina convencional e que podem ser associadas com outras especialidades. Então, basicamente, o que é a medicina integrativa? Uma integração de práticas que visa a dar o melhor para a pessoa, para cada situação. Principalmente visando quais situações? As situações crônicas, as agudas recidivantes e as situações mentais. Associando-se o quê? Por exemplo, homeopatia, por exemplo, a acupuntura, por exemplo, as ervas, por exemplo, a orientação alimentar e inúmeras outras práticas que se estabelecem para cada pessoa e em cada situação. Quando nós pensamos no ser humano num todo, nós entendemos que ele não é só a parte física, correto? A medicina integrativa ela também avança nessa compreensão? Exatamente. A própria Organização Mundial de Saúde considera também que, além do fator mental e orgânico, nós temos também, obviamente, o fator emocional e até o espiritual. E então a medicina integrativa também busca isso através de outros recursos, como por exemplo a meditação, como por exemplo a própria homeopatia, que muitas vezes pode atuar no nível superior, e inúmeras outras técnicas, incluindo até mesmo a hipnose. É muito comum, por exemplo, às vezes o enfermo ele ter ali uma prescrição de um medicamento para que ele possa relaxar. Você falou da meditação. Seria mais saudável a prática da meditação por vários benefícios, não? Sim. Nisso existe uma separação de efeitos. Como, por exemplo, a homeopatia tem homeopatias que são muito bem estabelecidas, formuladas para uma situação específica. Porque, de repente, a pessoa ela é ansiosa por um fator XYZ, ou então ela está desenvolvendo um quadro mental obsessivo, ou então um quadro depressivo, então ela não vai ter condições para desenvolver a meditação. Quando a pessoa já está mais equilibrada no seu conjunto, corpo, mente, ela vai ter as condições excelentes para desenvolver a meditação também. Mas a medicina integrativa poderia ter esse leque de opções para aquele indivíduo que está buscando não apenas se medicar, correto? Ele tem alternativas que podem até melhorar dentro de cada indivíduo a saúde, no modo geral, não é isso? Exatamente, buscando sempre a causa das doenças, não apenas o tratamento imediato, sintomático. Lembrando que sempre tem consequências, por exemplo, quando eu quero tratar uma ansiedade, uma depressão de uma forma imediata, vai ter efeitos colaterais. Inclusive nos Estados Unidos se sabe que os casos de depressão que são tratados com antidepressivos, 30% ou mais das pessoas depressivas evolui até para o suicídio, porque se dão conta de que o buraco é mais embaixo, né, na forma de dizer. Mas justamente com essa visão integrativa, a pessoa tem uma percepção melhor da totalidade. O grande fator hoje desse momento de transição, se é que eu posso chamar assim, da compreensão na saúde do Ocidente, me parece que as pessoas estão buscando entender um pouco melhor a si mesmo. Eu acho que talvez
toda a essência do termo medicina integrativa, que a gente evoca a totalidade, até do próprio juramento de Hipócrates, né? É de você olhar para dentro. Você vê essa abertura no meio médico, porque o meio médico ele às vezes é engessado, né? Tem algumas dificuldades, assim, você vê que se abre aí para um entendimento maior nessa visão, não só de aproveitar o ensinamento que a medicina integrativa pode nos trazer, mas como também observar cada pessoa, cada indivíduo de uma maneira mais profunda, intrínseca. Com certeza. Inclusive, foi muito bem citado aí o exemplo de Hipócrates. E de Hipócrates, o que a medicina herdou também, justamente até antes do início do século passado, havia todo um envolvimento com fatores como, por exemplo, o humor, né? Nós temos 4 humores: humor bilioso, humor fleumático. Todo esse conhecimento holístico acabou sendo perdido com a introdução das medicações e da medicina baseada sempre no imediato, né? No sintoma imediato. Então, esse conhecimento todo que tem tudo a ver, por exemplo, com a homeopatia, tem tudo a ver, por exemplo, com a acupuntura, tem tudo a ver com a medicina ayurvédica, enfim, todas as medicinas alternativas, elas se conversam muito bem, mas houve essa divergência porque nessa nova tendência da medicina convencional se estabeleceu de que é preciso seguir uma determinada regra com base em medicamentos novos que serão patenteados. Mas agora está sendo reconquistado graças à medicina integrativa. Um outro papel que eu gostaria de aproveitar o seu conhecimento para propiciar as pessoas de casa a entenderem é o papel das emoções. Quando nós pegamos lá o preâmbulo da OMS, lá diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, emocional e social. Mas muitas vezes eu percebo que a medicina, de modo geral, não consegue definir se a emoção ajuda, se a emoção atrapalha. Tem alguns aí que dizem que a emoção gera doença, tem outros que dizem que defendem que a emoção pode ajudar no processo de cura. Qual a tua visão sobre o papel da emoção no organismo humano? Bom, em primeiro lugar, as emoções elas são absolutamente fundamentais. Nós vemos, por exemplo, dentro de um estado hipnótico, em que determinadas pessoas podem, por exemplo, se jogar água praticamente fervendo e a pessoa acreditar que essa água está fria, ela pode não se queimar. E um outro que eu jogo uma água normal e ele acredita que a água está fervendo, ele pode acabar desenvolvendo uma queimadura. Agora, quando a gente fala das emoções de modo geral, é lógico, existem emoções boas e emoções ruins. Emoções que vêm na hora certa, da forma correta, e emoções que vêm na hora errada, da forma errada. Então, por exemplo, os excessos todos, eles são prejudiciais. E principalmente naqueles relacionados com o caminho dos vícios. Então, todas as emoções que podem gerar vícios, elas são extremamente danosas para o restabelecimento. O que é interessante nessa história toda é que a homeopatia ela trata justamente esses fatores que levam às vicissitudes e também pode haver contribuições por parte da acupuntura, assim como das ervas e da própria alimentação e suplementação. Eu queria até aproveitar um pouco mais e a gente aprofundar um exemplo. Se diz muito no caso de uma gastrite. A pessoa ficou nervosa, o nervosismo colaborou para atacar a gastrite. Como funciona isso internamente? É verídico isso? É verídico. É um exemplo, inclusive, clássico, né, que ocorre, porque boa parte das gastrites e inclusive os transtornos digestivos em geral estão diretamente relacionados ao fator emocional. A pessoa que tem muita ansiedade, tensão, preocupação, ela acaba gerando mais secreções digestivas, principalmente o ácido clorídrico,
E aí a gente sabe, não vai ser simplesmente tomando o antiácido que vai se resolver a questão. É preciso tratar a pessoa por inteiro. Me lembro de um caso, só para citar o exemplo de emoções, de um ator global chamado Jackson Tunis. No final dos anos 90, ele fazia uma novela chamada Irmão Coragens, a versão nova, que foi da versão famosa da Jeanette Claire dos anos 60, onde ele interpretava um delegado e ele estava muito doente no período, ele estava bebendo muito e ele foi afastado da novela, além do problema com o alcoolismo, porque os médicos diagnosticaram uma trombose na perna e praticamente deram como certo ter que cortar a perna. Aí ele se afastou, foi fazer uma viagem no campo e lá onde ele estava, ele conta que encontrou um livro lá jogado na pousada onde ele ficou. O livro se chamava Mergulho na Paz, do professor Hermógenes de Hatha Yoga. O professor Hermógenes foi quem introduziu, nos anos 60, a Hatha Yoga no Brasil. Foi um grande pioneiro. Aí ele conta que abriu o livro e na primeira página estava assim: joguei a pedra na profundidade do lago. O lago comeu-a, sorriu ondulações e voltou a ficar tranquilo. Aí ele diz que aquilo causou um efeito nele, que ele começou a ler, logicamente que ele não tinha condição de praticar os asanas, mas começou a praticar um ou outro exercício respiratório, começou a se acalmar, mudou um pouco a mentalidade dele, e aí, resumo da ópera, ele se recuperou, parou de beber, voltou para a novela, não perdeu a perna e está aí até hoje. Que bom, que exemplo fantástico. Que mostra o quanto as emoções podem colaborar. E era uma coisa assim, dito como certo, ele perderia a perna por conta da trombose. Sim. Eu queria aproveitar contigo isso. O que a emoção pode trazer no nosso organismo quando ela é canalizada para o aspecto positivo? Sim. Tem total relação, assim, por exemplo, a própria questão aí que foi falada dessa pessoa parar a um determinado momento e entrar em contato, em primeiro lugar, consigo próprio. Porque na nossa sociedade, nós estamos muito projetados para diante. A gente tem um eixo, esse eixo ele é regulatório, ele traz a cura dentro do organismo, e nós projetamos esse eixo para frente, porque eu quero cumprir metas, porque eu tenho que, por exemplo, nesse caso, fazer uma novela, e aí a pessoa começa a se descompensar, ela começa a beber, porque ela está querendo encontrar um equilíbrio, ela está querendo encontrar um ponto de apoio nela que possa trazer uma resposta de equilíbrio. E ela não encontra essa resposta, ela acha que, então, embarcando nesse caminho de vícios, é que ela poderia se equilibrar. Mas não, é justamente através do resgate desse eixo nosso, que pode ser feito através da homeopatia, através da acupuntura, da meditação, etc., a pessoa volta a se equilibrar. E também, aproveitando esse exemplo do lago, a gente lembra, tem uma passagem de Jesus, por exemplo, onde ele estava remando. Então veja que exemplo maravilhoso, a pessoa está lá no lago e ela está remando, o lago está tranquilo, o lago, ou provavelmente era um mar morto, né, na época, e ele sente as oscilações que vêm. Então, poxa vida, além de tudo, nós temos a capacidade de expandir a consciência para o nosso meio, nós acabamos percebendo tudo aquilo que está acontecendo à nossa adjacência, coisas que a gente não percebia numa situação normal. O ser humano, na sua visão como médico, ele tem medo de olhar para dentro de si? Ou é só uma questão de educação? São várias coisas. Primeiro, começou pela educação, porque dentro da nossa educação, nós somos educados a sermos plenamente racionais e lineares, né? Seguindo, por exemplo, uma determinada lógica, mesmo nessa de tratamentos pré-estabelecidos. Eu tenho um problema gástrico, eu vou me tratar com gastroenterologista. Tudo bem, ok, mas o que será que teria a mais? O que será que teria por trás dessa história? A pessoa já não consegue saber.
justamente por conta, em primeiro lugar, da nossa educação, da nossa formação. Onde, por exemplo, o professor vai lá falar para o aluno A mais B igual a C, E mais D igual a E. Então, aí o aluno levanta a mão, professor, mas C não pode ser isso? E qual a relação de uma coisa com a outra? Não, não tem relação nenhuma. Você tem que decorar a primeira equação, a segunda, a terceira, e assim nós vamos nos robotizando. Então, o que acontece nesse processo? Nós aprendemos a pegar a informação, raciocinar e imediatamente agir. O que fica faltando nessa história é o crivo do sentir. E por que o sentir é tão importante? Porque ele dá sentido às coisas. E essa ressignificação, ela ocorre justamente quando a pessoa tem as condições corretas dentro do seu organismo para se reconectar, para se restabelecer. Um outro fator super importante, Cleman, nós sabemos que o ser humano, ele hoje tem uma tendência muito negativa a se interiorizar de uma forma nociva. Depressão, ansiedade, você citou muito bem a questão do suicídio, né? A gente sabe que não é muito divulgado na sociedade, mas aumentou muito o número de suicídio no Brasil, principalmente entre jovens, 14, 15, 16 anos. Como é que você analisa esse cenário? Então, sempre a pessoa ela precisa ter as condições corretas dentro do organismo. Existe uma comunicação entre mente e corpo-mente. Seria muito fácil se eu racionalmente, eu simplesmente mentalizasse assim, eu quero uma determinada coisa e determinada coisa vai acontecer. O próprio Freud estabeleceu, existem 3 feridas narcisísticas que atingiram o ser humano. A primeira foi saber que o planeta Terra não é o centro do sistema solar. A segunda foi estabelecer que o ser humano é apenas um ser em evolução, de acordo com Darwin. E a terceira foi saber de que o nosso racional, ele não dá conta do recado. É que nem se fosse a pontinha do iceberg. O nosso racional, ele é na realidade uma decorrência, uma consequência de todas as nossas disposições internas, tanto ao nível inconsciente como ao nível subconsciente. E se isso não estiver bem estabelecido, se a pessoa não estiver se resgatando, a cura será apenas sintomática. É o caso daquela pessoa que, por exemplo, trata o câncer, ela fica bem e depois de 5 anos recidiva de novo. Você citou também a questão espiritual. Como que você vê hoje o conceito de espiritual dentro da medicina ocidental? Bom, vamos lá. Existe um preâmbulo que é das informações. Então, dentro da visão da medicina vibracional, informacional, etc., a disposição nossa de espírito é uma disposição de informações. O nosso cérebro, existe essa congruência. Em primeiro lugar, a distinção entre cérebro e mente. O cérebro, ele é um grande receptor e processador de informações. Muito bem. Mas a depender de como nós temos as informações gravadas dentro de nós, e principalmente o valor que vamos dar para cada informação, tudo isso está na dependência do fator espiritual. Então, é algo que normalmente nós não acessamos. É algo que nós acabamos esquecendo. Mas, quando a pessoa está em paz com ela mesma, ela consegue se ouvir, ela consegue saber exatamente o que o espírito está pedindo e o que deve ser valorizado para chegar no processo interno correto que vai promover a cura, por exemplo. Nos anos 70, o escritor Prijot Kapra ficou célebre ao lançar o livro O Tal da Física, onde ele citava as diferenças entre o Oriente e o Ocidente. No Oriente, ciência e religião caminham juntos, né? Recentemente, o mundo tem visto aí uma série de cientistas e matemáticos hindus, indianos, tendo sucesso, ganhando prêmios Nobel, onde mostram aí a equação da saúde, né? Tivemos recentemente o Ramanujan, que foi um matemático famoso, né? Que estava pelo menos aí alguns anos à frente do que ele recebeu de conhecimento. E todos esses homens, como também foi no início
dos anos 90, o Deepak Chopra, que escreveu O Ponto de Mutação, falavam da comunhão do espiritual com o divino, com o interior, com o material, desse equilíbrio, né? Como é que você vê essa relação lá? E por que é tão difícil trazer um pouco disso para cá? Ou você acha que está se abrindo um pouco mais aqui no Ocidente para receber um pouco mais essa fonte? Está se reabrindo, vamos dizer assim, porque até na época de Hipócrates, ciência, filosofia e religião era uma coisa só. Então, exatamente nesse processo do hiperracionalismo, estar muito presente no aqui e agora, nessa tarefa imediata de querer fazer as coisas, nós acabamos dissociando. Então hoje nós vivemos, o que nós vivemos? O imperialismo da razão. Então tudo aquilo que faz sentido à razão, e que razão é essa? Uma razão pré-estabelecida, uma razão pré-determinada. Não é uma razão ampla, onde possa se conectar com qualquer coisa. Não, ela é restritiva, ela é delimitada. Por isso que há essa dificuldade de juntar com outros conhecimentos. Mas você vê, por exemplo, a medicina ocidental mais aberta, mais flexível nesse caminho? Sim, está se tornando cada vez mais. E há todo um processo que, inclusive, se estabeleceu com a própria história, né? Porque com a Segunda Guerra Mundial tiveram uma grande quantidade de feridos, pessoas que tinham que se tratar imediatamente. E a medicina foi se amoldando em cima desse papel, né, de tratar de uma forma mais urgencial, emergencial. Mas começou a ter o surgimento de outros fatores. Um número cada vez maior de doenças crônicas, um número cada vez maior de doenças mentais, um número cada vez maior de doenças mesmo agudas, recidivantes. Então, essa fórmula médica, ela está sendo revista, ela está sendo bem ampliada. Ao ponto que hoje nos Estados Unidos, em termos de consultas particulares, existem mais consultas de áreas alternativas do que da medicina convencional. Como é que você definiria doença hoje? Qual a sua visão de doença? A doença é um desequilíbrio, pode ocorrer tanto no nível psíquico, emocional, espiritual, como no nível orgânico, bioquímico. Então, a pessoa que come errado, ela vai adoecer, a pessoa que tem um hábito sedentário, ela tem predisposição para adoecer, assim como aquele que está respirando um ar muito poluído, tem a tendência para adoecer, e aquele, naturalmente, que está descompensado psíquica e emocionalmente, também vai adoecer. Então, a doença pode ocorrer em vários níveis. Como é que você definiria cura? O que é cura para você hoje? Estabelecer bem o que está pesando mais para aquela pessoa e o que pode ser feito para aquela pessoa naquela situação, naquele momento. Falando em momento, a vida humana ela é breve, mas ao mesmo tempo a vida humana ela compreende em si toda a totalidade do universo. A física quântica tem um conceito que diz assim: esse universo que a gente se encontra, ele está se expandindo e vai chegar no momento da expansão que ele vai acabar. E quando ele acabar, ele vai começar tudo novamente do ponto de partida, do ponto final onde originou. A vida humana também é isso. A gente volta sempre ao mesmo ponto para tentar acertar novamente, fazer escolhas corretas. Se o nosso estilo de vida fosse mais oriental, nós perceberíamos essa diferença mais nitidamente. Porque a grande diferença é essa, né? Em que a nossa filosofia de vida ela é muito retilínea. A filosofia oriental, pelo menos a clássica, antiga, ela é circular. E não só circular, ela tem uma tendência espiral. Então o ser humano ele também está o tempo todo em expansão e ele segue uma ascendente em espiral. Eu parei nesse ponto e desse ponto eu continuo e vou fazer uma nova oitava onde vou evoluir para níveis superiores. E esse é o processo de evolução que ocorre no ser humano. Duas questões para a gente finalizar, até aproveitando esse tema. O que você aconselharia quem está nos vendo sobre como evitar ficar doente? Primeiro ponto.
Seguir o caminho correto, ou seja, ter uma alimentação em primeiro lugar mais leve, moderada, né? Então, evitar as carnes, principalmente carne de porco, carne vermelha pode se restringir mais. Moderado. Moderar, quanto mais moderado, melhor. E mesma coisa também com frango. O peixe dá para conciliar melhor, né, em termos de alimentação. Também o glúten, né, fazer a restrição em relação ao glúten, ou pelo menos torrar mais o pão, e também com relação aos derivados lácteos, fazer uma restrição também. Com relação à atividade física, é fundamental, principalmente, ter um passeio contemplativo no dia a dia, respirar corretamente, espairecer as ideias, a cabeça, ter alguém para se relacionar, ter alguém para trocar ideias, também é muito importante. E com isso também ter um perfil respiratório, enfim. A pessoa ela pode ter bloqueios justamente quando a demanda é muito grande no seu meio externo. E quando nós acreditamos na circunjacência. Mas lembrando que todo esse meio, tudo isso que a gente está passando, ele é temporário. O nosso foco deveria ser lá na frente. E por último, para quem já está doente, tem alguma doença, o que você aconselharia? Buscar sempre novas opiniões. Rever tudo aquilo que está sendo feito em termos de alimentação, em termos de atividades, em termos até de respiração, estado psíquico, emocional, que é muito importante, e consultar a pessoa correta. Perfeito. O Ecobagagens conversou hoje com o médico especialista em medicina integrativa, Cleman Rajan. Doutor, obrigado por nos receber aqui. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Convido vocês a acompanharem os nossos programas e estarem conosco no nosso próximo encontro. Até lá.